Salve, salve, cartoleiro! Vamos lá, vídeo de dicas, rodada 17 para vocês. Já praticamente em clima de Copa aí, né? Essa semana convocação, já sabemos quem vai ir pro Brasil aí. E agora vamos passar para os nossos selecionáveis, nossos convocáveis aí da rodada 7, né? 17 para vocês. Mas antes, passar pelo desempenho da rodada 16 aqui. Rodada que eu considerei uma pontuação boa para o nosso time, 75 pontos, bem interessante. É uma média aí que ficou 57, ficamos um pouco acima. Não considero uma mitada, né? A gente viu alguns times aí que, pô, 90, 100 pontos. Mas super bacana aí, acho que nossa pontuação, estamos conseguindo manter um bom patrimônio ali, né? Acertamos no Berla B aqui, foi muito bem aí. E também, deixar do lado aqui, o desempenho do nosso time de valorização. Foi muito bem na rodada também, né? Uma ótima pontuação e a gente tem conseguir muitas cartoletas ali. Então, às vezes, você que ainda tá pegando um pouquinho, dá uma olhadinha. E esse time é grátis para vocês. É só entrar aí no nosso Telegram aí, a gente tentando criar essa comunidade bacana. E se foi até ali, já deixa o like. Deixa o botãozinho do like que ajuda bastante a gente aí. Mas vamos lá, sem enrolação, vamos para as dicas da rodada 17. E antes aí vamos passar pelos nossos jogos, né? Abrindo a rodada a gente tem 2 jogos, São Paulo e Botafogo, Vitória e Internacional. No sábado também, Mirassol e Fluminense e Grêmio recebendo o Santos. E para fechar a rodada aí, no sábado, Flamengo e Palmeiras. No domingo, Cruzeiro e Chapecoense, jogo principal da rodada aí. Remo e Cap, Corinthians e Atlético Mineiro, Vasco e Bragantino. E fechando a rodada na segunda-feira temos Coxa e Bahia, né? E aqui vamos lá, escalar todo o nosso time. Começando, é claro, pelo ataque, né? Ataque que, olhando aqui, fazendo um pré-estudo, não tô achando um ataque tão bom para essa rodada, recheado de opções, a gente tem jogos equilibrados, né? Mas aqui eu vou começar com a minha unanimidade no ataque aí, que é o Caio Jorge. Já vou escalar aqui. Pega a Chapecoense, que tem sofrido muito gol, né? A gente falei, Chape e Remo vai ser um jogo de gols, e foi um jogo de gols. Então acho que é um nome super interessante aí, o Caio Jorge do Cruzeiro por essa rodada. Outros bons nomes aí. Acho que o confronto aí dos líderes, Flamengo e Palmeiras, é bem interessante. Acredito até uma superioridade um pouquinho maior do Flamengo, apesar dos tropeços nos últimos jogos no Brasileiro. E o Pedro tem, né, contribuído bastante, a gente tem participado muito de gols e acho que vai ser um nome bem interessante. Eu vou estar indo nessa rodada com ele. Alguns nomes que eu acho interessante para a rodada, aqui alguns nomes do São Paulo, né, talvez com essa mudança de treinador pode ajudar a dar aquela motivação a mais e acabar indo um pouquinho melhor. A gente tem, claro, nomes de Luciano, Caleri e Arthur são boas opções. John Kennedy vive ótima fase, também acho um nome bem interessante. Andrés Gomes, acho que é um jogo bem interessante do Vasco. O Vasco poupou aí no meio de semana na Sul-Americana, né? Tô gravando esse vídeo aqui na quarta. O Vasco foi pro time reserva, então descansado. E vai ser meu terceiro nome aí nesse meu ataque, né? Arthur, como eu falei, é um nome bem interessante, pontuando bastante com média básica, né? Yuri Alberto um pouco mais alternativo. Outros nomes aqui, talvez a gente trazer aí um Eric, né? Quem sabe acertar uma estourada de pontuação dele, né? Acho que é um jogo aí que o Vitória pode acabar vencendo. O próprio Aleph Manga ou o Talhari ali do Remo, o Cap não tem jogado tão bem fora de casa, então pode ser uma alternativa aí. E também o Carlos Vinícius aí, né? O Santos tem sofrido bastante gols no campeonato, então pode ser um nome interessante aí na rodada. No meio de campo, assim como o Caio Jorge, para mim um dos nomes unânimes na rodada é o Matheus Pereira, né? Então essa dupla eu acho muito interessante para a rodada. E vai estar aqui, né? A base do time vai ser muito do Cruzeiro, então vou estar indo com o Matheus Pereira. O Arias eu gosto para a rodada, tá? Acho que como opção aí para o meio de campo, pensando principalmente com pontuação de desarmes, né? Se a gente pega a rodada passada, o Arias fez quase 12 pontos sem participar de gol. E acho que é um jogo que contra o Flamengo, né, pode acabar pontuando muito bem com os desarmes, né? Às vezes até pode o Palmeiras acabar perdendo, mas acho o Arias um nome interessante pensando nessa questão dos desarmes. O Paquetá é um nome bem interessante para a rodada também, eu gosto também, né? Tanto o Jorginho também, né? Um possível pênalti, o Jorginho pode acabar batendo aí, sendo protagonista. Gosto do Garro aí, que tem voltado a jogar um bom futebol, né? Então,
Vou estar indo com o Garro aqui. Vem de 2 boas mitadas. Tem dado bastante assistência nesse time do Corinthians agora com o Diniz. Então acho um nome bem interessante aí. Alternativos ao Matheus Pereira, a gente tem ali o Christian, tem jogado de ponta. Talvez trazer um Gerson também seja uma opção. Barros do Vasco, um nome que pontua muito bem também, com média básica. Também um nome mais alternativo. Então a gente, essa opção no terceiro meio, ela tá um pouco mais difícil, assim, vamos dizer, né? Acho que a gente tem o próprio Thiago Mendes, também pode ser uma alternativa do Vasco, né? Josué foi muito bem rodada passada, mas acho que é um jogo bem difícil contra o Bahia, um jogo bem complicado. Mas por enquanto aqui, eu vou estar fechando com o Paquetá, né? Selecionável aí. E agora vamos para laterais e outro nome também que para mim é super aí, acho que um dos melhores laterais para rodada. Já vou escalar aqui, é o Kaique Bruno, né? Chance de SG do Cruzeiro, né? Então é um cara muito participativo, né? Pode participar de gols ali e tudo mais. Então acho bem interessante o Kaique Bruno para essa rodada, né? Alternativa a ele, talvez quem for jogar é o Cauã Moraes, o Fagner também vale, né? E quando a gente vem pensando em SG para rodada, uma rodada bem complicada de SG, teria talvez o Grêmio como um SG ali um pouquinho mais diferente, né? O Santos joga sem o Neymar, mas o Santos tem acabado, dos resultados ruins, tem feito gol fora de casa, né? Então às vezes pode acabar fazendo um golzinho no Grêmio ali. Nome interessante aqui que eu acho que tem um potencial bacana de SG é o Corinthians. E eu vou trazer o Mateuzinho para fechar minha lateral aqui por enquanto, tá? Outros nomes aí, próprio Lucas Ramon, né? Pontua muito bem com média básica. Então aí quem sabe garantir um SG também é uma opção super importante. Talvez trazer um Reinaldo aqui, uma opção mais alternativa, alguma opção do Vasco ali. Mas é uma rodada que a gente não tem tantas opções de laterais, para ser bem sincero, tá? Zagueiros. Quando a gente vem falou de SG, eu vou trazer ali Corinthians e o Cruzeiro como dois principais SGs para rodada, né? Flamengo um pouquinho mais alternativo, talvez trazer um zagueiro do Flamengo. E um nome aqui interessante para rodada é o Noriega, né? Ele joga de volante ali pelo Cruzeiro, pelo Grêmio, desculpe. Então talvez pode ser uma alternativa aí. O próprio Kaká, talvez do Vitória, né? Vitória tem uma defesa muito boa em casa, principalmente, né? Então às vezes pode acabar segurando um SG. Mas por enquanto aqui eu vou estar fechando com o Jonathan Jesus. Tem pontuado melhor do que o Fabrício Bruno, né? Então eu vou estar indo com ele, apesar de precisar de um nível valorizar mais alto. Então quem tiver um pouquinho precisando valorizar pode ir com o Fabrício Bruno. E o outro meu outro zagueiro aqui vai ser o Gustavo Henrique. Fechando aqui dois zagueiros aí, zagueiros laterais, quem sabe até o Gustavo Henrique a gente tem aqui aquele combinho ali de gol e assistência também bem interessante. Goleiros, gosto muito do Lucas Arcanjo, tá? Acho que o Inter é um time que produz bastante em finalizações, então o Lucas Arcanjo pode pontuar muito bem com defesas e quem sabe até segurar uma SG, né? Gosto do Hugo Souza para rodada, Rossi e Carlos Miguel, não curto tanto, tá? Que acho que podem acabar levando gols, então vai depender muito de qual time às vezes sair na frente. Vamos dizer que, por exemplo, o Flamengo sai na frente no 1-0, o Palmeiras vai acabar às vezes pressionando mais e o Flamengo vai adotar uma postura um pouco mais defensiva. Com isso, quem vai pontuar mais é o Rossi. Mas, por exemplo, o Palmeiras sai na frente e o Flamengo vai ter que vir pressionar mais ofensivamente, quem vai pontuar mais é o Carlos Miguel. Então vai depender muito de como às vezes for a dinâmica do jogo. O Everton, nome interessante aí, acho que com potencial de SG também. E um nome super interessante que eu gosto para rodada e acho que pode ser um jogo bem equilibrado, é o Pedro Rangel. Acho que pode ser aí talvez aquele 0-0 da rodada, aquele joguinho meio mandrake. Pode ser esse aqui, eu vou estar fechando com o Pedro Rangel. E o Pedro Rangel a gente consegue fazer a estratégia de anti-negativo no gol aqui. E é um dos motivos também que eu vou estar indo com o Pedro Rangel no gol. De técnico, principal favorito para mim é o Arthur Jorge, é o Cruzeiro, então eu vou estar indo com o Arthur Jorge aqui. Outros nomes interessantes aqui eu talvez estaria o Diniz, como um nome interessante. Renato Gaúcho, Luiz Castro também é um nome ali interessante também. E dependendo aqui se for mais baratinho, tiver com um pouco de cartoletas, até o próprio Léo Condé do Rio aí, como treinador. Meu zagueiro reserva aqui por enquanto eu vou estar indo com o Pulga Rodrigues,
Zagueiro reserva eu vou estar indo com o Fabrício Bruno. Meu meio de campo reserva eu vou estar indo com o Christian. E meu atacante aqui reserva eu vou estar indo, uma apostinha aqui, eu vou estar indo com o Edric, que vai ser o meu reserva de luxo. E a faixa de capitão para mim é no Caio Jorge. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido. Deixa seu like aí pra gente, para ajudar sempre no crescimento do canal. Uma boa rodada para nós, que venha uma mitada. Valeu e fui!